vez queremos agradecer você por mais essa oportunidade que você nos dá de estar aqui, né, neste canal de bênção aqui para aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Né? Nós temos muito que aprender sobre a palavra de Deus e é com prazer que nós estamos aqui para estudar mais um pouco. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma breve oração e vou pedir você que feche seus olhos para a gente iniciar. Querido Pai Celestial, mais uma vez aqui se encontra uma pequena parte do teu povo, reunidos em classe bíblica para estudar um pouquinho mais sobre a tua palavra. Hoje vamos falar sobre um tema muito específico, um tema que realmente nos conduz no caminho correto, nos conduz aos pés de Jesus. E desde já viemos te clamar em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, para que nossa mente seja aberta à compreensão e o nosso coração à aceitação da tua palavra. Nós pedimos por Jesus. Amém. Bom, amigos, lição de número 5. Hoje nós vamos falar sobre desculpas para evitar a missão. Você sabe que quando a gente aceita Jesus, a gente recebe a missão de Jesus sobre os nossos ombros, né? E aí cabe a nós pegar essa missão que Jesus nos deu e levar a outras pessoas. Mas infelizmente o nosso corpo, a nossa mente, ela trabalha de uma forma meio que corrupta, né? E a gente inventa todos os tipos de arrudeio para poder fazer o que deve ser feito. E sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, né, professores? Como sempre, a gente tem um texto básico do estudo do dia, e nós temos aqui um verso para memorizar, que ele está lá em Isaías capítulo 6, a partir do verso 8. E eu gostaria de ler esse verso para memorizar com você. Diz assim a palavra de Deus: depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envie-me a mim. Amém? Amém. Então, baseado nesse texto aqui, o que nós temos para iniciar aqui hoje, professores? Sobre essa questão de desculpas para evitar a missão. O texto traz uma impressão de que quem envia é Deus, mas quem tem que tomar a decisão de ser enviado é o homem. Né? Deus ele não força. Ele fala: quem eu enviarei? Quem que vai? Quem vai? Então, o que o texto quer ensinar é o seguinte: que a decisão de ir ou não é minha, mas a mensagem ela é de Deus, o propósito é de Deus. Agora tem aqui uma coisa muito interessante. Aqueles que aceitam o chamado e vai, aí ele é abençoado. Aquele que aceita o chamado e vai, Deus ou usa. É interessante a gente ver isso aqui, porque Deus não chama ninguém capacitado. Ninguém capacitado. Ele chama aquele que se disponibiliza a ir. Então, tipo assim, ó, o que o homem é? Ele é um canal de bênção que Deus usa para alcançar outras pessoas. Agora, qual é a nossa percepção? Muitas vezes é o seguinte: a gente pensa assim: olha, tem um trabalho missionário para ser feito num bairro aqui, né, perto, Celina Park, né? Vamos evangelizar o Celina Park. Vamos fazer o seguinte: vamos trazer um camarada que seja bem, tem que ser um trabalhador crente, tem que ser um camarada que tem um bom conhecimento, porque ali, não, o que o verso quer me dizer é esse aqui não, porque se fosse ele dizer assim: olha, o verso começa dizendo assim, ó, bom, eu vou escolher uma pessoa que seja capaz para ir. Ele falou: quem vai? Quando ele fala quem vai, ele deixa uma janela muito grande. A quem eu vou enviar? A quem? Quem que eu vou enviar? Aquele que se disponibilizar. Agora, para evangelizar, pode ser qualquer pessoa. Pode ser o mais simples que seja. Sabe por quê? Porque a conversão vem do Espírito Santo. Não é o homem que converte. Entende? Então, se você se disponibiliza e vai, o Espírito Santo usa. Foi no caso aqui de Jonas. O Jonas falou: peraí, mas quem sou eu? Aquele rei daquela cidade, camarada, olha, aquele pessoal lá é super desenvolvido, é uma cidade que só tem gente, e tem mais outra. A maldade deles é menor. Eu falo: aqui, eu não tenho capacidade. Fala assim: manda outro. Só que era Jonas que tinha que ir.
E você vê que lá no final, quando ele termina a passagem, diz que Jonas foi, ele pregou, as pessoas se converteram, Deus mudou a sorte daquela cidade, e todos eles foram salvos, inclusive o rei. Aliás, o rei que tomou a primeira iniciativa, ele tirou os seus vestes reais, sentou-se sobre cinzas e demonstrou para a população o seguinte: a partir de hoje até os animais vão jejuar. Brincadeira. Interessante, irmão, que a gente vê também que muitas vezes a gente escolhe quem quer ser salvo e não cabe a nós de tomar essa decisão. E Jonas, ele tomou essa decisão. Não, eu não quero que eles sejam salvos. Aliás, ele queria que fosse destruído. Isso mesmo. Então a gente vê, né? Então não cabe a nós tomar decisões. É que nem o Senhor falou, cabe a nós ir. Exatamente. Então Deus, ele chama aqueles que está disposto, que está disponível. E a gente vê aqui a situação de Jonas, ele disse não, ficou com medo. Agora a pergunta que a gente tem que se fazer, que nem o Senhor mencionou, é como era a cidade de Nínive? E quem morava nessa cidade? A gente vê que eram pessoas cruéis. Cruéis? Ó, Nínive era a capital da Síria. Os sírios, quem eles eram? Né? E a gente pode ver aqui que Jonas, ele sabia a fama que tinha esse povo. A pergunta que a gente tem que se fazer: e se esse chamado fosse para nós? Se Deus estivesse chamando nós para ir para um lugar como esse? Será que a gente tinha você agora lá para Israel? É a pessoa que quer pensar sabe, quando se trata de pessoas humildes ou humildade quanto à pregação do Evangelho, a gente pensa assim que tem que ser pessoas muito capacitadas. Conta-se uma história interessante que um dia faltou um pregador na igreja, o pregador não foi. A gente tinha um irmão muito simples lá. E ele se prontificou, falou: o pregador não veio, eu posso pregar? Falou: pode. Naquele dia veio um casal que estava ali, um casal visitante na igreja. Você sabe por que ele irmão começou a pregar? Genealogia. Ele leu a genealogia. Você já leu a genealogia? Rapaz, aquilo ali é a coisa mais chata que tem no mundo. Aquilo é monótono. Aqui o cara conta a gente. Aquilo é monótono, você entendeu? Não tem mais outro. Eu leio aquilo, mas eu não leio assim com tanta vontade como eu leio as outras coisas. Não, tem nomes ali que você não sabe, você não sabe significar, são nomes. Sabe o que aconteceu? Que a camarada começou a ler, ele leu a genealogia todinha, terminou de ler, fez uma oração, e o pessoal da igreja fica indignado, falando: que coisa, mas que bom camarada para pregar. Só que aquele casal que estava ali foi embora impressionado. Olha que coisa, como é que Deus cuida. Voltou na próxima e falou: eu quero receber os estudos, porque eu fiquei impressionado quanto Deus cuida. E eles se batizaram. Então veja só como é que é o negócio. Deus usa o simples. Meu amigo, não é você. A gente pensa assim: eu vou dar um estudo aqui, camarada, eu vou batizar. Ele vai nada se o Espírito Santo não for, meu amigo. Se você não se colocar como... Sabe qual é o problema de Deus usar o arrogante? É porque o arrogante não tem muito espaço, né? E a chance do cara que ele está num patamar acima ser arrogante é alta. Porém, existem sujeitos, né, que aceitaram a missão de Deus e que eram extremamente eloquentes. O apóstolo Paulo, Moisés, né? Mas eles tiveram que se humilhar na presença de Deus, né? O apóstolo Paulo, com toda a eloquência ficar cego. Com toda a eloquência dele, ele é capaz de virar para Deus e falar assim: olha, eu pedi uma coisa para o Senhor 3 vezes, não pedi, não tira esse espinho da minha carne. E ele não se arrogou disso, né? Ele não ficou se jactando das coisas que ele tinha feito para Deus, não. E ele aceitou minha graça te basta. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender da missão é que Deus, ele procura missionários, certo? Quando a pessoa tem um contato direto com Deus para receber de Deus a missão, é normal a pessoa recuar. Então é normal. Moisés recuou, né? O impacto assim meio, né? Sim, você vê Jeremias chorava de noite na presença de Deus, né? Então assim, Isaías foi morto de uma morte terrível, João Batista, né? Com o pescoço decapitado. Então assim, ser o profeta de Deus não é coisa fácil, Ele não é amado, porque a mensagem que Deus tem para o povo normalmente é mensagem dura. Então veja quanto Moisés sofreu na mão do povo.
Então, assim, Jonas só foi mais um exemplo disso. Ele não queria, por quê? Porque ele sabia que um profeta em Israel já não era tão amado. Você imagina um profeta aos gentios, né? Não era de Vai ter jeito. mais outro, ele ia apontar o pecado deles. Exatamente. Exato. Para haver conversão, a pessoa precisa primeiro o quê? Reconhecer. Para reconhecer, você tem que mostrar. Como é que ele agora ia falar? Você está... E outra coisa que a gente aprende com esse verso aí, para memorizar. Isaías, ele foi elevado à presença do Senhor, né, pelo que dá a entender da Trindade, porque a Bíblia diz que os anjos ficavam proclamando santo, 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 3 vezes santo, né? E depois o texto diz assim, quem irá por nós? Né? Então a gente entende que é a Trindade aí, que ele estava diante E do fala Pai, plural, do não Filho, fala do singular. Senhor, exato. Então ele estava ali, né, de Deus, do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí ele recua também. Porque quando ele está na presença de Deus, ele sabia para que era, ele sabia por que ele estava lá. E ele diz assim, olha, ai de mim, porque sou um homem impuro, né, de impuros lábios, e habito no meio de gente de lábios impuros também, né? E aí o Senhor fala, aí o anjo toca os lábios dele, né? E aí o Senhor faz a pergunta, quem irá por nós? Então a gente precisa entender que o profeta ou a pessoa que recebe uma missão de Deus, ele é o representante de Deus. Ele é aquele sujeito que vai representar o caráter de Deus, que vai representar o modo de Deus. Então ele tem que ter revestido do amor de Deus. Caso contrário, ele vai representar o Senhor de maneira errada. Né? Interessante aqui a pergunta de Deus, quem irá por nós? Né? Lá em Isaías. E falando em Jonas, nós vemos que Jonas ele não queria nada de bom para aquela cidade, né? De cidade de Nínive. Mesmo que ela fosse uma cidade famosa, uma cidade que tinha de tudo, foi uma das maiores cidades daquela época do povo de Israel. Nínive, uma superpopulação. A maior população que tinha era, sabe, a cidade de Nínive, naquela época, era mais ou menos o tamanho da cidade que eu morava, lá comigo. Porque ela tinha uma população de 120 e poucos habitantes. 120 mil habitantes. Né? Então, essa cidade, além de tudo isso, ela era uma cidade muito carrasca. Ela pegava, ela matava, ela mumificava, ela fazia de tudo ali com as pessoas. A cidade que ela descia, moço, ela fazia isso, amedrontou o chamado de Deus, empanava os seres humanos. Isso amedrontou ele na hora que Deus colocou. Mas agora, por que ele queria que essa cidade tanto fosse sacrificada? Por que ele queria que esse povo tanto queria ser sacrificado? Porque essa cidade era uma cidade que guerreava com todos os países e ela vencia. Inclusive, era inimigo pessoal do povo daquela época, né? Inclusive, ele guerreou com Israel. E sabe qual era a ira de Jonas contra esse povo? Jonas queria ficar que nem o dizer da mulher de Moisés, homem sanguinário. Por que Jonas queria tornar assim? Porque na guerra que eles fizeram de matar os pais de Jonas clamava por vingança. Sabe disso? Ele clamava por vingança. Ele queria ver tudo. Mas Ele queria ver destruído, ele não queria ver destruído, porque ele queria guerrear contra o povo e ganhar. E era por isso que ele recusou o chamado. E a pergunta que fica é a seguinte, por que Jonas? Por que Deus escolheu Jonas, né? Porque para a gente entender, fazer um recorte específico, o reino de Israel foi dividido em 2, na época de Roboão, filho de Salomão, certo? Foi 2 tribos para um lado, que foi Judá e Benjamim, e 10 tribos para o outro lado. 2 tribos continuou adorando o Senhor e tinha um templo lá no meio deles, o templo que Salomão tinha feito ficava lá. As outras 10 tribos, ao invés de ir lá para adorar no templo e tirar a rivalidade de lado, pelo menos na hora da adoração, não, Jeroboão, filho de Nebat, decidiu fazer bezerro de ouro lá em Samaria e falou, esses aqui são seus deuses. E o povo entrou num ritmo de paganismo, certo? Deus poderia ter abandonado esse povo, mas Deus não abandonou. Ele não abandonou. Lá no meio das 2 tribos tinha um templo, onde a presença de Deus era invocada todos os dias, 2 vezes ao dia, o cordeiro era morto. E lá entre o povo de Israel não tinha nada. Aí o que Deus faz? Chama Elias,
e levanta Elias para fazer o quê? Uma escola de profetas. Então, no Reino do Norte, dessas 10 tribos, tinha uma escola de profetas que Elias fundou. Na época de Jonas, inclusive, essa escola estava em evidência. Agora, por que Deus chama Jonas sendo que tinha uma escola de profetas? Por que ele não escolhe outro sujeito, né? Não era interessante? Não é por quê? É o que você acabou de explicar aqui para nós. Sim, por quê? Porque ele precisava ser salvo, tanto quanto o povo lá. Tanto quanto o povo. Ele também estava com o coração cheio de amargura, né? A cidade estava condenada, mas o coração de Deus não amava aquele povo. Sim, E ele mas queria aquele povo salvo. e Mas o amor queria. de Deus não estava abundando ele era um profeta de Deus, recebia a visão do Senhor, mas não tinha o amor de Deus no coração. Ele tinha amargura, ele tinha sentimentos. Os sentimentos são. Os motivos são os mais variados possíveis. Pode ser. Quando a gente vê Jonas fugindo da missão e que ele entrou ali no barco, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi os marinheiros. Porque os marinheiros tiraram sorte entre eles. Ali tinha um culpado. E no momento em que Jonas reconheceu sua culpa, mas por que ele reconheceu sua culpa? A gente vê, por exemplo, que os marinheiros chegaram e falaram assim: qual é o Deus que tu serve? Eu sirvo o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Eles temeram o Deus de Jonas. Mas o engraçado é que o testemunho de Jonas converteu os marinheiros. É tanto que, a partir do momento que eles souberam quem era o Deus de Jonas, eles temeram. E o próprio Jonas falou: me lance a água, que o mar, tudo isso vai passar. E no momento em que aconteceu isso, o próprio Jonas, ele poderia ter morrido, mas Deus já tinha um plano para ele. Veio peixe, pegou aquele rapaz e devolveu para a missão. A missão é aqui, tu tem que concluir a tua missão aqui. Sim. E quando ele entendeu isso, por mais que a gente analise assim, ele queria a destruição, mas ele foi. Sim. Em lágrimas, mas ele foi. Sim, exato. Mas ele foi, mas a evidência de que ele não tinha o amor de Jesus no coração dele é que ele queria que todo mundo fosse fulminado. Sim. Então ele estava. Ainda estava pregando lá, mas ainda estava querendo que o povo não aceitasse se fosse o povo. Ele precisava se converter. Sabe Sabe qual é a parte? A gente não sabe se ele se converteu ou se não, porque o livro de João parece que foi cortado no meio. Do nada o livro acaba. Então a gente não sabe se João se converteu ou não se converteu. O fato é o seguinte, que a gente aprende de lição, é que quando Deus escolhe você para a missão e você se disponibiliza, isso não é garantia da sua salvação. Entendeu? Não vai pensando que é porque que Deus te escolheu e te chamou que você está salvo. Não se engane, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Nunca deve esquecer que você pode encontrar uma casca de banana no seu caminho em qualquer hora. Sim, E exato. você sabe que a casca de banana você pisou, escorregou, caiu. O ideal é que o mensageiro que está levando a missão, ele primeiro receba a salvação em Cristo Jesus. E ele fique perto de Jesus e deixe o amor de Jesus transbordar na vida dele. Mas isso não o fato dele ser chamado não quer dizer que ele já é salvo. E aqui, Paulo, a gente vê uma coisa muito interessante, né? Toda essa história de Jonas, né? Que nem você mesmo falou aí, realmente eu acredito nesse ponto, né? Que Deus tinha vontade sim de salvar aquele povo de Nínive, porque Deus não quer que seu povo, que as suas criaturas vivam da forma que eles viviam, né? E por isso ele chama Jonas. Mas você perceba que na estrada, no caminho, antes ele conserta Jonas. Entende? Então, você vê que quando Deus faz florescer aquela árvore para proteger Jonas, qual foi o sentimento dele? O sentimento de agradecimento a Deus por aquela árvore? Quando a árvore nasce, ele fica satisfeito, né? Sim. Quando a árvore morre, ele começa a murmurar. Isso, aí começa a murmurar. Então, quando ele está no estômago do peixe, é a mesma coisa. Aí ele começa a lembrar, ele fala: mas espera aí, né? Depois ele começa a pensar: ele ora a Deus. Olha o que Deus está fazendo comigo. Ele começa a pensar, o coração dele começa a mudar. Aí ele começa a orar a Deus, né? E clamar a Deus realmente. Aí o coração dele é mudado. Ele sai de lá e ele vai para a missão. Aí ele não foge mais da missão. Sim. Né? Ele não foge mais da missão. Então, como o irmão Edmar falou aqui agora há pouco, eu queria até falar em cima do ponto dele aqui que ele citou aí. Na verdade, quando a gente é chamado para a missão, essa questão da gente fugir da missão, isso aí existe até um ditado que fala assim: já passou mel na boca de criança, né? Vamos supor, o chamado de Deus, como o Paulo citou, é direto
geralmente a pessoa recua, né? É como se Deus estivesse jogando uma corda para você estivesse na boca de um buraco e lá embaixo estivesse cheio de pedras preciosas. E Deus joga a corda para você e te puxa, meu filho, segura aí. Se você cair lá, você vai estar no meio da riqueza, no meio do luxo, no meio de todas essas abundâncias, mas você nunca vai sair desse buraco. Você vai morrer junto com esse tesouro. E a pessoa, não, mas eu quero cair lá, eu quero desfrutar, né, daquela riqueza que está ali embaixo. Então é difícil mesmo a pessoa querer. E a gente não deve simplesmente ler a história de Jonas e pensar assim, mas isso aqui aconteceu só lá. Isso aqui veio parar na Bíblia Sagrada para nos mudar, para nos dar exemplo, né? Quando nós somos chamados à missão, essa missão, nós também temos esse defeito. Essa história está aqui para nos moldar, entendeu? Para nos mostrar que alguém lá atrás já tentou fugir da missão e não deu certo. Aí ele teve que se encaixar no chamado para poder ser cumprido a vontade de Deus na sua vida e também na vida daquelas pessoas que estavam do outro lado. Isso aqui mostra duas coisas importantes, né? Mostra a fragilidade humana, tipo assim, olha, hoje eu vi o pastor, acho que foi o pastor André Flores, ele disse, olha, eu vou defender Jonas. Não, foi o pastor Vinícius, eu vou defender Jonas. Eu vou defender Jonas. Mas como é que você vai defender Jonas? Ele falou assim, porque se fosse eu acho que agiria da mesma forma. Então, o que a lição quer dizer? Então, aqui mostra duas coisas. Primeiro, a fragilidade humana. Diante de uma missão tão grande, ou seja, qual for a missão, porque a missão de pregar o Evangelho ela não é fácil. Né? Por quê? Porque você vai levar a mensagem para pessoas que não querem receber a mensagem, que foi no caso de Jonas. Quando alguém lhe pede um estudo bíblico, fácil. Mas quando você vai para uma missão, olha, nós temos o desafio de evangelizar o São Francisco, por exemplo. Vamos evangelizar o São Francisco. Não, você não conhece poucas pessoas ali. Mas essa nós temos que fazer. Dá medo, devido à fragilidade humana. Então você é humano, entendeu? Então eu imagino que se ele tivesse no lugar de Jonas, de repente também faria do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por quê? Porque a fama daquela cidade era que, se você ler aqui, a fama que era aquela cidade de maldade era algo terrível, meu amigo. É de ter medo mesmo. Por outro lado, quando você olha a fragilidade humana, por outro lado você vê o poder divino. Meu pai, mas Jonas fugiu. Eu fui pesquisar a respeito daquele peixinho que engoliu Jonas. Quando o pessoal canta e fala que foi uma baleia que engoliu Jonas, sabia que não foi? Você sabia que aquele peixe, Deus criou ele só para engolir Jonas e depois ele não existe, aquele peixe não existe? Sabia? Porque não existe confirmação de que foi uma baleia, né? Não, então aquele peixe foi... A Bíblia foi o que diz que Deus preparou o peixe. Aquela foi, eu fiz uma pesquisa sobre isso, ela fala assim que aquele foi uma criatura que Deus criou, foi um ser que Deus criou para que ele pudesse engolir Jonas. Depois ele deixou de existir. Porque o braço ia destruir. Então é específico. Eu fico imaginando Deus criando aquele peixinho agora para Jonas. Sabe o que eu fico pensando? É porque de tanto Jonas odiar aquela cidade, Deus fez um chamado. No chamado que Deus fez para ele levar salvação àquela cidade, ele disse, poxa, Deus, o que é que ele está pensando? Deus tem maior ira desse povo. Se for para me levar salvação, eu prefiro a morte. Então, tanto que olha o que ele disse para os marinheiros. Me jogue no rio. Ele tinha certeza que ele ia se salvar, ele sabia que ele ia morrer. Me jogue no rio, porque ele sabia que se ele morresse, acabava tudo. Aí o que é que Deus prepara? Ele diz, jogou no rio, agora vai o peixe e engole Jonas para ele sobreviver. Quando você analisa esses dois pontos, né, que eu quis colocar, que é a fragilidade do poder de Deus, você pode ver assim, olha, como é que Jonas chegou em Nínive? Eu imagino que Jonas chegou em Nínive e assim meio que acanhado, né? A voz dele bem baixinha, né? Aquele medo assim, mas o poder de Deus que estava atuando. O poder de Deus, porque se dependesse de Jonas, se dependesse da eloquência de Jonas e da sua disponibilidade. A pregação dele foi a pregação dele foi útil. Uma pregação só, vocês vão ser destruídos. É interessante que eu já ouvi o pastor falando, dizendo assim, olha, você sabia que a pregação de Jonas é a mesma das 2.300 tardes e manhãs? Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado.
tinha data. Então, tipo assim, ó, o povo de Jonas, aliás, o povo de Nínive, eles não tinham escolha. Eles não tinham escolha. Até 40 dias e Nínive vai ser destruída. Peraí, ou a gente Se converte. ou seremos destruídos. Então, hoje eu vi o pastor Taverna falando assim, você sabe que a mensagem que deve ser pregada para o mundo hoje tem que ser assim, olha, Jesus está voltando. Deixa eu dizer um negócio para você, o tempo está curto. Sim. Porque não tem mais saída. Exato. Não Exato. tem mais O saída. mundo entrou Não tem mais tempo. num corredor como um boi no matador, não tem Não é? volta mais, né? Então, agora, devido à fragilidade humana, a gente não vai, a gente não fala, e o tempo vai passando e as pessoas vão morrendo. Mas o poder de Deus está disposto. O poder Basta a de Deus gente se quer ser apossar, usado, né? Sabe né? Porque um anjo poderia vir até e cometeria todo mundo. Um anjo, só em 1 minuto. Ele poderia Certo? pregar para o mundo inteiro, né? Só que ele depende, ele quer que a gente faça assim. E aí, Edmar, sabe o que acontece? O que eu fico mais impressionado é que a teimosia de Jonas, o coração endurecido dele, as atitudes que ele tomou contra Deus, né, de desobediência, tudo isso foi revertido para a honra e glória de Deus quando ele aceitou o chamado. Por quê? Quando ele chega para pregar na cidade de Nínive, você pode perceber que o povo se converte muito rápido. Agora, por que o povo se converte rápido daquele tanto? Quando Jesus vai comentar a história de Jonas, Jesus comenta a história de Jonas, né? E ele fala bem assim, ó, para os fariseus, eles falam bem assim, ó, haverá menos rigor para a cidade de Nínive do que para vocês no dia do juízo. E antes disso ele diz assim, eles pedem um sinal para Jesus, né? Os fariseus, os líderes religiosos procuram Jesus e falou, faz um sinal aí para mim, e agora que eu acredito no Senhor. Jesus falou, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Por que o sinal de Jonas que Jesus está dizendo? Porque o que Jesus estava querendo dizer é que ele ia morrer e ressuscitar depois de 3 dias, e aquele seria o sinal que ele estava dando para o povo. O Filho do Homem vai ressuscitar, e se você não crer nisso, meu amigo, você não vai crer em mais nada. Os fariseus tiveram a prova de que Jesus ressuscitou, porque os guardas foram lá conversar com eles, mas eles não acreditaram, certo? Qual foi o sinal que Jonas deu para o povo lá de Nínive? A história provavelmente chegou antes de Jonas, entendeu? Então a história de Jonas chegou antes dele em Nínive. Porque o que a gente entende é o seguinte, lá no meio do mar acontece a tempestade, os marinheiros jogam Jonas, e naquele momento que a tempestade faz? Cessa, encerra. Então provavelmente um daqueles marinheiros chegou a algum lugar, algum ponto para descansar e contou a história. E a história, notícia assim, né? Chegou rapidão. E aí o que acontece? Os marinheiros viram o peixe engolir Jonas? Então qual foi a história que chegou para Nínive? Jonas morreu. Ele vinha trazer uma mensagem para vocês, mas ele morreu. E aí o que acontece? Quando Jonas ele aparece lá em Nínive do nada, o que eles entenderam? Esse cara ressuscitou, e de fato ressuscitou, porque ele estava morto, né? Dentro da barriga do peixe, e foi vomitado para fora. Então esse cara veio do mundo dos mortos para poder dar um aviso para a gente. Houve conversão geral. O rei não hesitou, não teve nem dúvida. Plano de vida. Não teve nem dúvida, entendeu? Então, ou seja, aquele sinal que Jesus estava falando, né? Se vocês virem o Filho do Homem ressuscitar, e se nem isso converter o coração de vocês, haverá menos rigor para Nínive do que para vocês. Porque eles viram alguém sair do mundo dos mortos e avisar eles e se converteram, e vocês não. Então, assim, a gente precisa entender exatamente isso, que a história de Jonas chegou antes dele e por isso que houve conversão, né? E hoje, a gente, por mais duro de coração que a gente seja, por mais rebelde, né? Se a gente se disponibilizar aí a Deus, de alguma maneira ele vai converter tudo para a honra e glória dele, né? Do mesmo jeito que ele fez com Jonas. Você sabe outro ponto importante que a gente vê aqui nessa questão de Jonas, a sua relutância? É a insistência de Deus. Porque veja, quando Deus fala com Jonas, a Bíblia diz que Jonas desceu. Ele desceu até para o porto, do porto ele desceu para o porão do navio, e do porão do navio ele desceu para o mar. Estava descendo para Nínive. Está descendo para Nínive, então era só descer. Nada de subida, Só fugir. Aí ele volta, né? Agora sabe o que acontece? E Deus tentando ainda, Jonas, você tem que ir, não vou, Senhor. Aí que Jonas fazia assim, ó. Até você quer saber, eu vou fugir da presença de Deus. Será que ele consegue? A Bíblia diz que se você
for nas profundezas dos mares, se você for no mais alto céu, se você Ali lá está. ali Deus está. Então Jonas não iria fugir. Só que ele tentou fugir. E Deus fazendo o quê? Chamando. Hora que Jonas estava dentro do barco, daquele mar, Deus podia falar assim, meu amigo, então já que tu quer, então lança na água. Você acha que Jonas teria condições de se salvar daquele alto mar? Jamais, jamais. Primeiro ele dava cãibra, né, de tanto nadar. Sim, ele estava morto, ele estava morto. Então, Ele estava em alto mar, né? e Deus ainda dá mais uma chance para ele. Manda um chamando, e chamando, e Deus chamando, e chamando. Não desistiu de Jonas. Sabe, muitas vezes a gente também ouve Deus falando para a gente fazer alguma coisa. Sabe o que a gente faz? Ignora. Só que Deus não deixa. Ele fala. E interessante que Deus ele fala assim, ó, a gente precisa aproveitar as oportunidades, sabia? Deus fala assim, olha, faz isso, ou fala aquilo, ou age assim. É aquele momento, porque depois que passa, pô, você não vai ter mais, você não vai ter mais condições de entendeu? Realizar. Então nós vamos destacar aqui a insistência de Deus em usar o ser humano. Engraçado, irmão, em cima do que o senhor está falando, a semana passada eu estava no hospital, eu fui ler a lição da escola sabatina e a Bíblia. Eu coloquei assim, bem em cima da cama de uma paciente. Aí a mulherada entrava lá e falou assim, quem é adventista aqui? Eu achava interessante isso, né? Por quê? Porque através da lição da escola sabatina, já com a Bíblia, já dá testemunho, né? Aí eu falava assim, sou eu que sou adventista? Aí eu falava, você é simpatizante ou você é adventista? Ela falava, minha mãe é. Minha mãe é. Então a gente vê assim que o nosso testemunho vai longe. Sim, exato. Então, a gente, outra coisa que a gente precisa entender é que a gente, igual você estava citando aí, a gente não pode se demorar em cumprir uma ordem de Deus, né? Assim, porque o inimigo entra no meio disso aí. Você pegar, por exemplo, Deus tem vários missionários na Bíblia, né? Um deles é Abraão, que a lição citou aí passado, né? Por exemplo, Deus falou para Abraão, Abraão, sacrifica o seu filho. Que missão é essa? Que missão é essa? E a Bíblia diz que foi num sonho, à noite. Ele acordou meio atordoado assim. Será que é? Ele disse que naquele dia ele ficou agoniado buscando a resposta de Deus. Ele poderia acalmar a consciência dele e falar bem assim, Deus me pediu sacrifício? Eu acho que tem alguma coisa. Já que tirou de uma terra que sacrificava filhos. Isso, né? Então assim, ele poderia ter racionalizado, mas não, ele ficou agoniado. Deus me pediu, Deus me pediu, Deus me pediu. Elemate fala bem assim que ele foi para o lugar onde os anjos apareceram para ele, os anjos que iriam destruir a cidade de Sodoma, apareceram para ele, ele foi para lá e ele ficou o dia inteiro lá, procurando uma resposta de Deus. Sabe o que Deus falou para ele? Nada, silêncio total. Mas ele sabia que era Deus. O que ele fez no dia seguinte? Foi lá sacrificar o menino. De madrugada ele acordou e foi sacrificar o menino. Ele contou para a esposa dele? Bico fechado, porque ele sabia que se contasse ela sair das mãos dele, ela não ia deixar ele levar. Então assim, a gente precisa também fazer meios de jeito de cumprir a missão que Deus nos dá. Tem que ser imediato, como você citou, né? E tem que ser do jeito que Deus pediu também. E outra, fazer por onde? Se eu percebi que Deus me pediu alguma coisa, eu tenho que me disponibilizar e fazer por onde, né? Sem medo, sem trépida, fazer o que Deus está me pedindo para fazer. E outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, Jonas, ele foi enviado para os gentios, né? Agora, hoje eu vi o pastor falando que existem 3 tipos de missão hoje, né? Um desafio da igreja hoje. Primeiro desafio, a janela 1040, que é o mundo muçulmano, mas praticamente, né? E as religiões orientais também, as religiões hindus, a África e tudo mais ali. Todo esse pessoal aí, eles não conhecem Jesus. E está ali da superpopulação do mundo também, muita gente desse lado. Existe mais muçulmano do que cristão, pra você ter uma ideia. Então, assim, qual o desafio de chegar até essas pessoas? Então, pode ser que um de nós seja chamado, ou não. Ou pode ser que um dos telespectadores, um dos internautas, seja um chamado para essa missão. É escolhido, Deus vai lá e escolhe. Se Deus te chamou, você não tem que dizer não, você vai porque Ele te chamou para isso. Mas existe uma outra missão, as outras duas. Qual é a outra? A outra é a das cidades grandes, né, ou cidades superpopulosas, tipo Nova Delhi, lá na Índia, que tem 23 milhões de habitantes. Nossa, gente, pensa, 23 milhões de pessoas vivendo numa cidadezinha. É muita coisa, né? É muita gente. Então, assim, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, assim, é muita gente vivendo num lugar. É um desafio, né?
eu vim até citando que qual é o desafio? O desafio porque lá é um lugar plural. Um lugar plural é o seguinte, você tem que. Você aceita o cristianismo, mas aceita o candomblé, aceita a religião hindu, aceita tudo. E vem uma salada, Nós veio agora da Chácara Maria, nós topamos com um monte lá se batizando na beira da estrada. Eu digo, meu irmão, que negócio é esse aí? Você vê, Todo mundo de branco lá, calça comprida, tipo você vê. Então a pluralidade, o bom da pluralidade é que ela também aceita a nossa mensagem, entendeu? Só que vira uma bagunça na cabeça das pessoas. É um desafio você alcançar as pessoas no meio de tanta religião falando, né? Mas é melhor do que se não tivesse jeito de pregar, que é igual no Oriente, tem cidades que você não pode pregar. E a outro tipo de missão é aqueles que já são cristianizados, que receberam a mensagem de Jesus, de salvação, de amor, mas que precisam ser relembrados, que precisam de ter luz a mais. Né? Então, assim, pode ser que Deus te chamou para algum desses desafios aí. Para algum desses você foi chamado, tem certeza. Né? E aí a sua resposta vai ser qual resposta? Né? Porque talvez Deus chamou você para pregar para crente. E é duro pegar para crente, porque você chega e fala, não, de Jesus eu já conheço, meu amigo, não vai pegar porque não está crente. Mas não, Deus tem uma luz a mais para te dar. Não, mas meu pastor falou que era para mim nem ouvir. É um desafio, né, amigo? Mas Deus encaixa nós em um dos desafios. Um desses desafios nós nos encaixamos. Verdade, isso aí. Olha só o que acontece aqui na parte de segunda, né? Jonas volta-se para o Senhor, para o soberano da terra e do mar, confessou e foi salvo. Então, isso aqui está nos ensinando o quê? Apesar da gente estar fugindo do propósito que somos chamados, apesar da gente estar fugindo da missão que é nos entregue, essa missão ela é entregue a nós no momento que nós decidimos aceitar Jesus e somos batizados. A partir desse momento ali, essa missão é entregue a nós. Então, apesar de haver isso no nosso coração, esse desejo de fugir da missão, né? A gente vê que Jonas ele se voltou-se para Deus, para o soberano da terra e do mar, né? E foi salvo. E realmente foi salvo. Toda aquela amargura que ele tinha no seu coração, aquele desejo de mal sobre Nínive, saiu do coração dele. E agora ele foi cumprir a missão, além de ser salvo, foi tentar salvar outras pessoas. Né? Aquelas pessoas que antes ele odiava, agora Salmo 24, verso 1. Ele passou a ter esse interesse. Né? Então nós também devemos nos voltar para Deus e confessar o nosso erro, as nossas falhas, porque nós temos essa falha também de fugir da missão. Todos nós temos esse defeito. Então nós temos que nos colocar de joelhos, nos voltar para Deus e pedir perdão também por essas falhas, né? Pedir força se a gente não tem, porque Deus ele cumpre tudo pra gente. Ele nos dá força, ele nos dá discernimento, ele nos guia no caminho. Só depende de nós falar, Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Né? Então quando a gente abre esse leque, né, de reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, Ele faz a obra na nossa vida. Ele que faz, não é nós que faz, não é Ele que faz. Exatamente. Aqui eu vou jogar um ponto importante na lição também, que eu queria destacar, que tem dois mal entendidos que a gente fica assim, vai se puxando entre os dois. Primeiro é o seguinte, preocupar muito na minha salvação. Certo? Quando eu me concentro a salvação para mim, eu esqueço aquele que está ao redor. Esse é um mal entendido que a lição fala que a gente precisa corrigir. Peraí, eu preciso da salvação e eu vou lutar pela salvação, mas ao mesmo tempo também eu vou fazer com que outras pessoas alcancem esse mesmo Deus que eu conheço. É o primeiro ponto. Segundo ponto é pensar assim, olha, mas eu vou fazer esse projeto evangelístico, mas será que vai ter sucesso? A gente pensa assim, porque você quer pensar no sucesso. É um grande mal entendido. Porque veja só, Jonas jamais ia entender que Nínive seria convertida. Jamais eu vou, Senhor, eu vou fazer o que ali, eu vou perder meus dias, eu vou perder meu tempo, aquele pessoal ali. Peraí, isso não vai ter sucesso. Você entendeu? Quando a gente pensa assim, não, eu só vou fazer se tiver sucesso, aí você coloca você faz ali
uma fantasia de que, olha, e às vezes não, o sucesso não vem assim. Às vezes você vai para um lugar, você prega, batiza uma pessoa. Mas espera aí, mas o poder é de Deus. Não é perguntar quantas milhões de pessoas. Pois é, e quantas pessoas se salvaram? Só a família, só. Sim, a E família. outra, ele não sabia que a arca não ia entrar ali. Ele esperava que entrasse mais pessoas na arca. Né? E quando ninguém entrou, ou seja, ele esperava ter sucesso e não teve. Jonas achava que não ia ter sucesso e teve. Então, Então a gente tem que pensar o seguinte, veja, se a Bíblia diz se Deus pede para que eu vá, eu tenho que ir independente daquilo que eu imagino, independente. Sabe por quê? Porque se você for dizer uma pessoa se converter, meu amigo, já... tem a história do pastor Arilton, não sei se vocês já ouviram. Ele falou bem assim que ele tinha 12 anos de idade, recebeu um convitezinho lá na casa dele, que ia ter uma semana de evangelismo. Achou interessante, foi durante a semana, não foi uma semana, foi uma série de evangelismo, com 30 noites, ele foi às 30 noites, e no final só teve uma pessoa se batizando, ele. Quantas pessoas queriam para Jesus hoje? Ele, entendeu? Então assim, e ele falou que era um doutor, médico, que dedicou aquelas noites para passar ali pregando a semana, aquelas 30 noites de evangelismo, e ele foi fiel. Não tinha muita gente, um garoto de 12 anos frequentando todo dia, mas o cara foi fiel. Menos provável se batiza. Se batiza e dá fruto. E grandes frutos, né? Deus abençoe ele. E aí a lição ela vai abordar exatamente essas desculpas do conforto, né? Então assim, para mim aceitar a missão de Deus, eu tenho que sair do meu conforto. O comodismo ele não pode fazer parte do missionário. O missionário ele... Você sabe qual que é o grande problema, Paulo? Porque às vezes a gente deixa a fragilidade humana tomar conta. O medo, entendeu? As adversidades, os pontos incomuns, aí você olha e fala, não, mas... Você sabe onde a comodidade nos levou? Como sociedade em si, nem é como cristãos não, como sociedade em si, ela nos levou a doenças físicas, obesidade, diabetes, tudo isso, doenças emocionais, tudo isso o comodismo nos levou. Porque o comodismo é o seguinte, eu preciso de ter segurança financeira, eu preciso de ter segurança familiar, né? Eu preciso de ter segurança para que ninguém invada o espaço onde eu estou, para cometer crime, etc. Então o que eu vou fazer? Eu sempre vou ter em abundância na minha conta para comprar o que eu quero comer o tempo todo, né? Sempre comendo como se fosse um maluco, uma maluca comendo ali. Também senta o traseiro no sofá e assiste televisão o dia todo. Essa é a segurança que o mundo oferece para as pessoas. Só que hoje eles entenderam, o mundo entendeu que estabelece as pessoas. Aí o que está falando? Sai do comodismo, vai para o exercício, vai praticar um esporte, que não sei o quê, porque entendeu que está causando muita doença e doença é gasto para o Estado. Né? Então, ou seja, na vida espiritual, do mesmo jeito, o cristão que está acomodado, ele está doente. Ele está doente fisicamente, ele está doente mentalmente, emocionalmente, ele está doente. E cristão doente, ele só dá problema para a igreja. Então, assim, a gente precisa parar de sentar e papar sermão e fazer o que tem que ser feito. O grande problema é que hoje tem muitas pessoas obesas espiritualmente. Eu costumo dizer que para você pegar um peixe, você coloca uma isca em um anzol e joga dentro d'água. Para o cristão, e principalmente aquele que resolve fazer a missão, entende? Existem várias espinheiras. E as iscas não é isca qualquer não, são as melhores iscas que existem na terra. Iscas estratégicas. E é vários anzóis, não é um só. Então, são diversos sabores. Nós temos que vigiar, Eu costumo dizer que todos nós temos capacidade de trazer pelo menos uma pessoa por ano para a igreja. Todos nós temos esse dom. Se isso não acontece, fala nosso mesmo. Sim. E aí, irmão, eu tava, esses dias para trás, minha mãe estava me indagando assim, a comissão se reúne e não me volta para nada. Eu não faço nada nessa igreja, que não sei o que. Eu falei, mamãe, a missão que Deus tem para a senhora não é dentro da igreja, não. A missão que Deus tem para a senhora é lá fora. Vai sair, vai pegar o evangelho, a senhora sabe fazer isso, a senhora tem o dom de abraçar a pessoa ali no momento de fragilidade dela, então vai fazer isso. E aí ela se despertou. E aí o Espírito Santo começou a falar com ela, começou a incomodar. Resultado,
a menina simpatizou que ela deu estudo. Amém. Você entendeu? E olha que eu estou falando, a minha mãe, ela teve na infância um problema chamado meningite bacteriana e afetou muito o sistema cognitivo dela. Então, assim, de muita dificuldade mesmo, com muita dificuldade, ela foi lá, conseguiu estudar a Bíblia com a pessoa, colocou a própria pessoa para ler os versículos bíblicos, a pessoa foi sendo convencida pela palavra de Deus e veio se entregar para Jesus. Então, assim, todos nós temos capacidade de trazer alguém para Jesus. E outra coisa, Paulo, interessante, você tocou agora aqui na comissão. A maioria das igrejas existe comissão de nomeações, né? A maioria. Tem uns que não existe comissão. Os líderes se reúnem, são os líderes e falam, é você e pronto. Né? Mas a maioria existe comissões. Isso aí que você está falando é muito importante, porque quando eu não sou chamado para algo, para alguma função na igreja, né? E aí, mas mesmo assim eu não paro, aí eu olho, não, peraí, o chamado é para mim, como foi para sua mãe, né? Então eu vou pregar o evangelho. E aí eu me interesso por isso. Quando a comissão se reúne na próxima vez, eles já vão olhar e falar, olha, aquele irmão, aquele irmão está trabalhando, aquele irmão ele se importa com a obra, né? Aparece o cargo para você. Parado não precisa ficar. Não precisa. Ninguém precisa ficar. Quando você trabalha, as pessoas veem você trabalhando. Ou você trabalha para os de casa ou você trabalha para os de fora. E com uma diferença. Quem trabalha para os de fora tem muito mais moral no céu do que quem trabalha para os de dentro. Eu Com acredito. certeza. Porque você está arrancando gente do reino das trevas para trazer para o reino da luz. Você está trazendo pessoas que estão na fileira da perdição. Da morte, né? Tirando daquele lugar. Exato. A missão também vai abordar a questão de Isaías, né? Se eu não estou enganado, aí no final. Ela começa com o camarada negando e termina com o camarada se colocando à disposição. Exato. Então, o que Isaías aí? Isaías ele ensina uma coisa muito fundamental para a gente. Antes de eu ir para a missão, eu preciso ser purificado por Jesus Cristo. Caso contrário, eu não vou de jeito nenhum. Então, quando a brasa do altar toca os lábios dele, ele se sente capacitado para cumprir a missão. E os pecados perdoados, né? Então, assim, não tenta sair para a missão sem antes ter com Jesus, ter tido seus pecados perdoados. Deixa a brasa do altar tocar você ser santificado por Jesus, e aí você vai pegar a missão para as pessoas, né? Vai anunciar sobre Jesus, seja onde for que Jesus te põe. Às vezes Jesus vai te pôr para pregar para crente, às vezes Jesus vai te pôr para pregar para gente da mesma fé que você, nem é para pregar, é para incentivar, para cuidar. Às vezes Jesus vai te colocar lá do outro lado do mundo, eu não sei. Um lugar ele vai colocar, não, um lugar um específico ele vai colocar. Paulo, interessante quando você vê isso aqui, porque assim, de repente as pessoas que estão assistindo ali, que estão vendo, vão pensar assim, qual a diferença entre Jonas e Elias? Por que um era melhor que o outro? Será que Elias, ele era mais, qual a palavra que eu vou colocar aqui? Ele era menos ser humano? Tiago disse que ele era tão ser humano quanto nós. Elias, ele era igual a Jonas, semelhante a Jonas, ele era humano. Eu imagino que, veja que quando Deus disse, olha, quem eu vou enviar? Eu imagino que Elias ficou pensando, agora quem que vai? Isaías. Agora quem é que vai? Quem vai? Ele pensou, eu? Não, imagina, eu. Só que a Bíblia diz assim, ó, que a brasa viva do altar toca os seus lábios. Você sabe o que é a brasa viva do altar? É o Espírito Santo. Então, veja só, todos aqueles que às vezes vão para a missão, no fundo, ele sente medo. No fundo, ele vai sentir uma sensação de segurança. Mas quando ele se entrega ao Espírito Santo, ele deixa com que ele haja. Está entendendo? Vai ter medo? Vai. Ele vai ter problema? Vai. Mas quando ele se entrega ao Espírito Santo, aí sim ele vai usar. Elias foi do mesmo jeito. Elias era humano. Isaías era humano. Isaías teve medo. Só que quem que capacitou ele? O Espírito. E quando o Espírito capacitou ele, ele foi uma bênção para o povo dele. O povo dele virou as costas para ele. Então ele pode olhar a missão e falar assim, foi um fracasso. Porque, ao contrário, né, do que eu achei, eles me odiaram e cerraram ele no meio. Manassés cerrou ele no meio, né? E covardia e tudo mais. Só que o que acontece? Olha a bênção que
Isaías foi para nós. Olha a bênção, olha o livro de Isaías, que maravilha que ele escreveu ali. Se não fosse Isaías, como é que os outros autores iriam escrever o Evangelho? Né? Paulo se apropria das palavras de Isaías, Mateus se apropria das palavras de O Isaías. próprio Cristo usa Isaías. as escrituras que Isaías escreveu. Olha que bem. Não, Isaías 53 é um achado, é uma maravilha, né? Então, assim, olha só que maravilha quando alguém se põe nas mãos de Deus. Ele é uma bênção para aquele momento e ele é uma bênção para gerações futuras, né? Eu fico pensando, eu lembro da minha avó, não sabia ler, aprendeu a ler na Bíblia, né? Analfabeta de tudo, sempre analfabeta porque aprendeu a ler pelo menos a Bíblia, né? Aprendeu a ler na Bíblia, aceitou a mensagem adventista e hoje eu louvo a Deus porque isso faz diferença na minha vida, né? Então, assim, foi bênção para ela e foi bênção para gerações que vieram depois dela, né? Que bênção. Aqui tem uma lição muito grande para a gente, porque veja só, seja qualquer área que a gente for trabalhar, né, para que o Evangelho seja expandido, a gente vai sentir medo, né, vai sentir segurança. Só que tem que fazer igual fez Isaías, entregar nas mãos de Deus, deixar com que Ele vai agir, porque quando o Espírito Santo agir na vida, pessoas vão ser alcançadas. Assim, a despeito da minha fragilidade, o Espírito Santo vai agir, ele vai atuar, entendeu? Eu posso ter medo, não, mas você se eu entregar nas mãos de Deus, ele vai fazer algo, não é eu. Então, se a gente pensar em sucesso humano, né? Eu vou fazer isso porque, olha, de repente, quem sabe, aí vai, entendeu? Vai estourar, não. O Espírito Santo ele age tranquilo. E você sabe uma coisa? Quando Deus falou a primeira vez para ele recusou. Você sabia? Ele está bem lembrado na Bíblia. Disse, quando Deus falou para ele, ele disse, eu, Senhor, Senhor, não sei nem falar, eu tenho que me andar dos impuros. Como que eu vou levar sua mensagem que é santa? Recusou. E aí envia o anjo, toca nos lábios dele, o anjo vai e leva a brasa. Aí foi ali que ele aceitou. Eis-me aqui, envia-me ali. E você sabe por que nós temos que despertar, nós cristãos temos que despertar? Porque os anjos pregadores do mal, eles estão pregando. Então, e bem. Eles estão pregando, a gente vê por todos os lados. Estão pregando, estão querendo ganhar o povo que é de Deus, eles estão querendo ganhar esse povo. Entende? Então nós temos que despertar. Nós temos que pregar esse evangelho para muitas e muitas pessoas conhecer realmente esse Cristo Salvador, né? Esse Cristo que restaura, esse Cristo que dá oportunidade, esse Cristo que é o único caminho, como ele mesmo diz, né? Esse Cristo que é a vida e essa vida está nele mesmo, né? Então nós temos que despertar e fazer o nosso dever como cristãos. O dever do cristão é pregar o evangelho. É mostrar a verdade. Aí para o brasileiro, eu estou conversando com o Getúlio, foi impressionante. Sabe aquela mesma confusão que o diabo fez na moeda? Ele está fazendo hoje. Hoje muito mais. Ele está confundindo as religiões, ele está confundindo a verdade, ele está misturando a verdade com o ele está fazendo isso. E tem pessoas, olha. Vamos procurar o bairro evangélico que está aí bombando aí com o povo aí, ó. Meu Deus. Os pastores estão lá. Só para você ter uma noção, eu estava no campo por bairro evangélico. Estava no campo por Getúlio, eu estava lá em casa, chegou um rapaz que levou umas coisas para mim, que ele chegou ouvindo o rap rock gospel. Ele chegou com o carro assim, parou o carro, ele parou e ele estava animado. Ele falou, rapaz, olha aqui. Cara, quando eu vi isso aí, eu me arrepio tudo, eu sinto a presença de Deus. Olha aqui, eu peguei e falei, não, peraí, pode desligar. Ele pegou e desligou o som, eu falei, não, isso aí é uma coisa que... você não curte isso aqui? Eu falei, não, de maneira alguma, isso aí, olha, então ele disse que fica arrepiado mesmo, está só os cabelos. Com certeza. E nós temos que aprender também a fazer separação entre a emoção e a razão. Isso. Deus não tem que ver com sentimento. O sentimento humano, ele é impuro. Ele é impuro. Jeremias diz o quê? Enganou teu coração. Você sabe qual é a diferença de Deus para o inimigo? O inimigo vai agir na mente, mas a pessoa fica... E Deus trabalha no coração, silêncio, tranquilo. Aí é que está a diferença. Entendeu? Então é a emoção e a razão. A razão vem do coração, a emoção vem da mente. O inimigo sempre quer pegar o que é mais poderoso, né? Ele vai logo na mente, porque a mente é que bombia para. Né? Ele fala, rapaz, Deus não, mas no coração vai bobeando no sangue, para a mente.
Você sabe o que acontece com isso? Há 20 anos atrás, quando você falava que era um crente, era ridículo. Eu falei para o irmão, eu ia para a escola, o pessoal falava, crentinho, olha. Aí ele ficava assim acanhado. Agora hoje, ser um cristão é moda, meu amigo. O jogador faz o gol e Glória a Deus. Tatua o nome de Jesus. Isso, o artista vai começar o show, o que ele faz? Agradecer a Deus. Que coisa! Então o que o diabo está fazendo? Ele está misturando. Peraí, já que não tem como separar, já que separar do erro, da verdade, o negócio. Vamos confundir tudo, que aí fica mais fácil. Verdade. Bom, amigos, obrigado por mais uma oportunidade, mais uma classe de professores aqui concluída, com a graça do Senhor. Vou pedir à irmã Ana Lúcia, que está aqui presente, fazer uma oração para nós. Querido Pai, obrigada pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos deu de podermos estar aqui no mais um santo sábado na Tua presença, na presença dos nossos irmãos e com nossos irmãos de casa. Que o Senhor nos abençoe, que a gente leve, Senhor, essa mensagem para onde quer que o Senhor queira que a gente vá. Amém. Mas, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha ser derramado em nossas vidas com grande medida, para que a mensagem possa ser proclamada. Amém. Assim como Isaías recebeu o chamado, assim como Jonas recebeu o chamado, nos ensine a obedecermos e sermos submissos, Senhor, para a salvação de pessoas, para que possamos apressar a Tua volta e irmos para casa, Senhor, porque o Senhor tem pressa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Acredito que hoje pode ser geral, né?